No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 lições que podemos aprender com os livros de Harry Potter. Olá, me chamo Maicon e nesse canal a gente fala sobre leitura, rotina e crescimento pessoal. E sim, é um livro de fantasia, mas a gente pode aprender com qualquer tipo de livro, seja desenvolvimento pessoal, seja livro de fantasias. E eu vou trazer 5 lições que eu consegui extrair dessa série de livros. E se você já leu, e tem alguma outra lição que eu não for falar aqui, que você acha interessante, deixe aqui nos comentários. Vamos trocar essas ideias. Quem sabe, futuramente eu traga um novo vídeo sobre outras lições. A primeira lição é a força da amizade e o trabalho em equipe, que eu tirei da história aqui de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim, os demais livros também têm essa mesma lição. Mas eu vou trazer o exemplo desse livro aqui, que é o momento em que o trio está querendo impedir Voldemort de conseguir a Pedra Filosofal. E para isso, eles descobrem que a pedra ela está guardada no terceiro andar, onde os alunos estão impedidos de ir. Mas, como eles começam a vivenciar a história, descobrem que tem alguns desafios que eles vão precisar passar. E junto eles se reúnem para conseguir superar esses desafios. Eles precisam passar pelo Fofo, o cão de 3 cabeças, que é do Hagrid, que por acaso o Hagrid deu uma flauta para o Harry, então eles conseguiram fazer com que o cão adormecesse e conseguisse entrar no alçapão para impedir. E eles descobriram isso porque Hagrid contou em um momento aleatório da história, em que ele estava perdido ali e começou a falar e falou sem querer. Assim como ele falou para Quirrell, que iria lá entrar no alçapão para roubar a pedra. Mas esse é só o primeiro desafio. Eles têm vários outros. E no decorrer, no total, no caso, são 7 desafios. E se você já leu os livros, você sabe que não é só Harry que enfrenta esses desafios. Em cada um é algum do trio que está fazendo. Em alguns é sim Harry que faz, executa o maior serviço, o maior trabalho, mas em outros momentos é ou Rony ou Hermione. O Visgo do Diabo, por exemplo, foi um momento em que mais ou menos os 3 participaram, em que Hermione recitou o que estava escrito nos textos do livro de herbologia, descrevendo sobre o que era e como enfrentá-lo, e Rony lembrou que ela era uma bruxa e que ela poderia fazer fogo sem ter que usar equipamentos trouxas. E nos demais, por exemplo, no xadrez de bruxo, nem Harry nem Hermione seriam capazes de fazer o jogo que seria necessário. Então Ron se prontificou porque do trio ele era o melhor em xadrez. E sim, ele vencia sempre Hermione. Se você já leu os livros, você sabe que Hermione, uma das únicas coisas que ela perdia para Rony muito era no xadrez de bruxo. Porém, como a gente sabe, Rony não conseguiu avançar, mas na outra sala tinha o desafio de poções, que tinha o que? Uma charada. Harry com certeza não seria capaz de selecionar a garrafa correta para ele passar pelo fogo. E assim Hermione fez a escolha e deu a Harry a que ele poderia seguir em frente, entrar na sala para recuperar a pedra e enfrentar, no caso, Quirrell, que era Voldemort. E assim ela pegaria outra garrafa e voltaria para pedir ajuda para levar Rony para a ala hospitalar e trazer ajuda para que Harry não sofresse uma queda nesse momento. E na vida real, como podemos usar essa lição? Que ensinamento tem isso? Ele ensina que é válido a gente cultivar as nossas relações, porque a gente pode ajudar uma outra pessoa ou às vezes também sermos ajudados. Vamos pensar, por exemplo, em um projeto no trabalho. Às vezes, você está fazendo projeto, se você tem uma dúvida, você pode pedir para um colega, ou daqui a pouco ter um mentor que você vai entrar em contato e tira essa dúvida. E ele lhe explica, lhe ensina uma abordagem para você fazer. Então, é sempre válido a gente ter as pessoas por perto para podermos aprender e também, às vezes, ensinar as outras pessoas. E uma mensagem é que se a gente cultivar as nossas relações baseadas na confiança e no apoio, a gente vai conseguir atingir nossos objetivos mais facilmente. Porque teremos pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar quando precisarmos e, consequentemente, nós também vamos poder ajudar essas pessoas. A segunda lição é que a coragem é agir com medo mesmo.
E o exemplo eu tirei aqui do livro de Prisioneiro de Azkaban. Nesse aqui a gente sabe que Voldemort, de certa forma, ele não aparece tanto. Mas o que aparece é o maior medo que Harry tem, que são os Dementadores, que é o próprio medo. A gente descobre que esses Dementadores, eles sugam toda a felicidade e fazem você recordar as suas piores emoções. E como o Harry tem um passado muito triste devido à perda dos pais, da forma como foi, eles acabam afetando mais Harry. Ele em momentos desmaia, ele é muito afetado, mas ele pede ajuda ao professor Lupin. Para quê? Para aprender a se proteger dessa situação. E o professor Lupin ensina ele o feitiço do patrono, que é um feitiço que ele traz um animal em espectro de luz, que faz com que o Dementador, ao invés de alimentar das emoções da pessoa, ele se alimente das falsas emoções desse patrono, que acaba afugentando, porque não é um ser humano. Então ele se dedica, se empenha e ele consegue conjurar o patrono para se proteger e se defender. E trazendo para a vida real, é o medo de agirmos. Às vezes, seja falar em público, seja numa entrevista de emprego, qualquer situação que você se sinta com medo, se sinta travado, que você não sinta que conseguiria fazer aquela ação, falar em público, fazer uma apresentação, fazer um vídeo para o YouTube. É um desafio muito grande quando você está com medo, sentindo medo de fazer aquela ação. Mas mesmo com nervosismo, o coração acelerado, suando frio às vezes, é importante darmos o melhor que pudermos para a gente conseguir enfrentar esse desafio. A coragem de fazer o que precisamos fazer, gravar um vídeo, fazer uma apresentação, ela não elimina o medo, mas ela prova que o medo não pode nos controlar, porque nós decidimos fazer isso. Uma mensagem seria que ser corajoso não é não ter medo, mas é a gente enfrentar as situações com as ferramentas que temos. A terceira lição é o poder das escolhas, que eu peguei aqui da Câmara Secreta, que é o momento após Harry voltar da Câmara Secreta, que é onde ele enfrentou o Basilisco e conheceu Tom Riddle, que viria a se tornar Voldemort. Ele está no escritório da McGonagall com Dumbledore e ele fica meio que intrigado com algumas situações que estavam acontecendo. E quando ele ficou a sós com Dumbledore, ele começou a meio que se comparar com Tom Riddle, vendo que, de certa forma, ele tinha muitas semelhanças com Voldemort, com quem viria a se tornar Voldemort no futuro. Dumbledore viu que ele estava meio que pensativo e Harry comentou sobre essa situação. E Dumbledore falou que Voldemort, de alguma forma, ele transferiu alguns poderes para Harry, mesmo sem querer, como o poder de falar com as cobras. Então Harry começou a pensar que ele deveria pertencer à Sonserina, porque no primeiro ano, o Chapéu Seletor ele quis colocar Harry na Sonserina, porém, o que aconteceu? Harry falou que não queria ir para a Sonserina, queria ir para qualquer outra das casas, menos a Sonserina, e acabou indo para a Grifinória. E nesse momento, Harry ficou muito triste, pensando que de alguma forma ele teria que ter ido para a Sonserina. Ele deveria ser um Sonserino real. Ele e Voldemort, Tom Riddle, eles eram muito parecidos, pois tinham muitas semelhanças. Mas Dumbledore, ele falou uma das frases mais célebres que tem na série, que eu vou até ler aqui, eu deixei anotado aqui. São as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Então, com essa frase, ele mostrou que Harry, independente de ser parecido ou não com Voldemort, era as escolhas que definia quem Harry realmente era. E como ele escolheu ir para a Grifinória, ele não era igual a Voldemort, porque ele fez uma escolha. Mas para acalmar ainda mais Harry, ele mostrou que a espada com que ele tinha acabado de matar o Basilisco pertenceu a Godric Gryffindor, que apenas um real grifinório conseguiria retirar a espada do chapéu. Harry conseguiu esse feito. Como podemos observar a lição do poder das escolhas em nossa vida? Se a gente parar para analisarmos, às vezes as pessoas podem ter expectativas para nós. E não só as pessoas, seja a sociedade, seja a família, às vezes é nós mesmos, por nossa insegurança, temos algumas expectativas
Queremos às vezes fazer parte de algum grupo, se encaixar de alguma forma, mas na real, a pessoa que nos tornamos ou a pessoa que iremos nos tornar vai depender das nossas escolhas, e cabe nós escolhermos o caminho que a gente quer traçar e não apenas aceitar o que as outras pessoas nos trazem. E uma mensagem é que a vida ela é cheia de escolhas, e é nessas escolhas que mostramos a nossa essência. A lição número 4, eu peguei aqui da Ordem da Fênix. Eu vou trazer 2 personagens que são, digamos assim, opostos. Um deles é Neville Longbottom. Desde que ele entrou em Hogwarts, ele sempre foi considerado não capaz por vários alunos, até por professores, que ficavam pegando no pé porque ele não conseguia fazer, por exemplo, uma poção direito, não conseguia executar um feitiço. Mas, analisando melhor, a gente vê que a avó dele sempre o comparava com seu pai, que foi um exímio Auror, que era reconhecido por ter sido poderoso, por saber fazer muitos feitiços, por ser bom no que fazia. E Neville, de certa forma, não tinha herdado essa confiança de seus pais, esse seu poder. Mas nesse livro é que começou a mudar isso. Quando a gente descobre que algumas pessoas fugiram de Azkaban, Neville viu no jornal que Bellatrix Lestrange e alguns dos seus companheiros também tinham escapado, que foram os bruxos que haviam torturado seus pais e deixado eles à loucura, que não reconheciam nem o próprio filho. Então eles estão internados até hoje no Hospital Santos Mungus e não reconhecem ninguém. Eles estão lá sendo cuidados pelas pessoas. Neville os visita, porém sem muitas trocas, porque eles não sabem que Neville é filho deles. Mas tudo começou a mudar aqui, porque nesse momento o Ministério eles estão tentando impedir que seja informado que Voldemort havia retornado de fato, e colocaram uma professora de defesa contra as artes das trevas que impedia dos alunos de praticarem feitiços. E nesse momento foi criada a Armada de Dumbledore. Então vários alunos se camuflaram, digamos assim, para eles praticarem feitiços dentro da sala precisa. E no livro mesmo, se você já leu, você já vai ter visto, ou se você não leu e gosta dessa série de Harry Potter, dê uma oportunidade, é muito bom os livros. Mas voltando aqui, eles estão praticando feitiços, e um dos alunos que mais evoluiu em relação aos feitiços foi Neville, mesmo usando a varinha de seu pai. Ele evoluiu tanto, ele melhorou tanto, ele se dedicou porque ele tinha um motivo. Então ele se desenvolveu, e se a gente for ver aqui em Relíquias da Morte, que seria o último livro, a escola ela foi tomada pelos Comensais da Morte, Voldemort está no poder, e Neville é uma das pessoas que é a cabeça por trás de todos os conflitos que os Comensais da Morte estavam enfrentando, tentarem mostrar que Harry não está morto, e que ele está sim lutando contra o poder de Voldemort, querendo retirá-lo do trono, destruir o Bruxo das Trevas. Então Neville ele mostra que ele foi desacreditado no início, mas ele veio uma constante. Chegou um momento em que ele mostrou que de fato ele era tão capaz quanto seus próprios pais, que sim, depois a própria avó fala super bem dele. A outra personagem que eu quero falar também é aqui da Ordem da Fênix, que é Luna Lovegood. Muito ao contrário de Neville, ela tinha o seu jeito peculiar de ser. Seu apelido, por muitos alunos, era de Lua Lovegood, porque eles sempre consideravam que ela estava no mundo da lua, mas conhecendo um pouco melhor a personagem, a gente vê que ela é tão capaz quanto qualquer um dos outros alunos. Ela é tão inteligente que ela está sim na Corvinal, e que, se você já leu, vai saber que nesse momento, em Relíquias da Morte, quando eles tentam entrar na sala comunal da Corvinal, eles precisam decifrar uma charada. E quando a Aldrava, que é o que faz essa pergunta, pede para eles responderem, Harry não consegue entender, o que eu vou responder? Eu não sei. Mas Luna, ela pensa um pouco e ela responde, e a Aldrava abre a porta. E se a pessoa erra,
tem que ficar ali esperando até uma outra pessoa chegar. Mas Luna mostra que ela é extremamente inteligente, apesar de ser um pouco diferente dos outros. Por quê? Porque ela mostra a sua própria essência, ela não se esconde atrás de uma outra pessoa, ela se mostra como ela mesma é. Como trazer isso para a vida real? Se a gente for ver Neville, ele foi muito desacreditado. Ninguém achava que ele seria capaz de se tornar um Auror, por exemplo, ou de mostrar que ele tinha uma perícia ótima em feitiços ou qualquer outra situação. Mas mesmo assim, ele foi se desafiando a cada novo ano. No 5º ano ele se desafiou ainda mais. Ele progrediu exponencialmente, tanto que futuramente ele se torna professor de herbologia, sendo um dos melhores alunos que Hogwarts já teve em herbologia. Então sim, somos capazes de fazer o que queremos, basta a gente acreditar em nós mesmos, não importa o que os outros estão dizendo. Se dizem que a gente não vai conseguir, se é muito difícil, se é muito complicado, não importa isso. O que importa é se você quer de fato fazer. E se você se preparar e ser constante, todos os dias fazer com afinco, com dedicação, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir todos os seus objetivos. E o que Luna Lovegood nos mostra? Que não importa como os outros nos enxergam, o que importa é que se nós nos gostamos do jeito que estamos sendo, se a nossa essência que a gente transparece para o outro é o que realmente queremos mostrar, ou se a gente se esconde atrás de um personagem. Então, mostre a sua verdadeira face, mostre o seu verdadeiro eu e dedique-se às coisas que você quer, porque você é muito capaz, não importa o que os outros dizem, o que importa é o que você sente. E uma mensagem é que a verdadeira força, ela vem da aceitação de si mesmo. E a 5ª lição é que a importância de lutar pelo que é certo. Também vou trazer aqui da Ordem da Fênix, mas como eu disse, nos outros também tem, mas aqui tem um momento em que o Ministério está querendo esconder que Voldemort de fato retornou. E Harry e Dumbledore, eles estão tentando mostrar que, olha, Voldemort está de volta. Mas como eles estão tentando desacreditá-los, Harry ele resolve que mesmo acontecendo tudo isso, mesmo eles tentando negar, ele vai continuar firme com o seu propósito. Então ele fala para outros alunos, ele e o trio no caso, né, Ron, Hermione e Harry, eles criam a armada de Dumbledore. Para quê? Para que os alunos pudessem aprender feitiços e se defender, porque como eles estão vendo, Voldemort está de volta. Pode haver conflitos, pode haver os comensais da morte tentando lutar contra as pessoas. E os alunos, eles precisam aprender a se defender, porque eles já estão no 5º ano. São mais 2 anos à frente, eles vão estar se formando da escola de Hogwarts. E eles precisam, de alguma forma, saber como eles vão se proteger. Então, nesse momento, ele mostra que, apesar de ele estar sendo torturado, tendo que escrever que ele não deve contar mentiras pela professora Dolores Umbridge, e sendo marcado na mão, formando uma cicatriz atrás na palma de sua mão, ele ainda assim continua falando que Voldemort voltou e tentando reunir outros alunos para ele poder, de certa forma, salvar as suas vidas mediante o ensinamento de feitiços. Outra situação, outra personagem que eu vou trazer aqui é Hermione Granger, que nesse livro aqui também ela começa a defender os elfos, porque ela vê como eles são tratados, porque eles são tratados como escravos, eles trabalham incansavelmente e não têm direito a nada. Então ela cria o FALE, que é o Fundo de Liberação dos Elfos Domésticos, e ela luta para eles conseguirem ter uma dignidade um pouco maior. Então ela também é uma pessoa que analisa e vê que é certo, e ela sempre busca lutar através disso. A Armada de Dumbledore, por exemplo, também foi uma ideia dela. Harry, seu professor, devido ao conhecimento mais amplo de enfrentamento com Voldemort e outros, ela viu que ele seria o melhor professor. Por mais que ela pudesse conhecer mais feitiços, ter mais prática às vezes, ter mais habilidades teóricas em situações, Harry tinha a prática, ele tinha a ação de fato. Ele poderia ensinar coisas que ela, através de livros, não poderia ter feito, mas ela sempre correu atrás do que é certo, ela sempre quis ajustar o que é certo. E trazendo para o mundo real, é crucial a gente lutar pelo que é certo.
seja no trabalho, seja na sociedade ou até mesmo em nossas relações pessoais. Lutarmos contra o preconceito, contra a corrupção, contra a opressão. Tudo isso requer coragem. Mas se a gente mostrar, a gente vai estar mostrando a outras pessoas que isso está errado e precisamos mudar de alguma forma. Uma pessoa vai influenciando outra. Quando vê, muitas pessoas vão estar sendo influenciadas e vão estar lutando contra ações que são erradas, indo pelo caminho certo. E através dessas lutas e demonstrar, a gente vai criar um ambiente justo e mais ético para nós e as novas gerações também, é claro. E uma mensagem que eu quero deixar é que a verdadeira força ela está em lutar pelo que é certo, independentemente das nossas adversidades. As 5 lições que eu trouxe aqui, que eu tirei dos livros de Harry Potter, é que a primeira é a força da amizade e do trabalho em equipe. A segunda, a coragem é agir mesmo com medo. A terceira é o poder das escolhas. A quarta é aceitação e empatia. E a quinta é a importância de lutar pelo que é certo. Essas são 5 lições que eu tirei dessa leitura. Se você tiver outras, deixe aqui nos comentários. Quais são as lições que você aprendeu após essa leitura? E o que você achou dessas lições que eu trouxe? Vamos trocar essas ideias e se inscreva no canal caso tenha gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!